Olá pessoal, tudo bem? No vídeo anterior a gente falou do diodo e do tiristor. O diodo a gente viu que ele era não controlado e o tiristor, né, basicamente ele é semi-controlado. Ou seja, a gente controla quando ele vai entrar em condução, mas a gente não tem controle quando ele vai parar de conduzir. Quem faz isso é a própria rede. Esse tipo de tiristor é o SCR, né, que é o Phase Controlled Thyristor. E existem outros tipos também que são controlados, mas na verdade a gente costuma não chamar ele de tiristor para não confundir o nome, né? Então a gente usa GTO, usa a sigla dele, né? Que é o GTO, por exemplo, que a gente falou, e o IGCT. Tem vários outros, né? A gente comentou mais desses dois. Nessa aula a gente vai falar dos transistores, né? Então vamos começar com o TBJ. A gente vê aqui na figura mais à esquerda como é que é o símbolo do TBJ. Na figura B a gente vê algumas regiões de operação dele, né? Então, na primeira figura a gente tem o TBJ formado. Ele tem um dispositivo de 3 terminais, né? A gente tem a base, o coletor, né, que é a parte de cima, e o emissor. A gente percebe que o disparo é controlado pela injeção de corrente na base. Então, se a gente dá um pulso aqui de corrente na base, vai acabar passando corrente do coletor para o emissor. Essa curva aqui ela mostra as regiões de operação. Então, eu tenho uma relação da tensão coletor-emissor em relação à corrente no coletor, para várias correntes de base. Então, se eu tiver uma corrente de base aqui menor, né, a minha corrente no coletor vai ser menor. Se eu tiver uma corrente de base maior, a minha corrente no coletor vai ser maior. E aqui eu tenho algumas regiões, né? Essa primeira região aqui é a região de saturação, essa aqui é a região de corte. Na operação em eletrônica de potência, a gente usa apenas essas duas, né? Se eu tiver nessa região aqui, minha corrente de base é baixinha, eu posso considerar que a minha corrente no coletor é zero. Então minha chave está aberta. Se a minha tensão de coletor emissor é baixa, né, eu vou ter uma corrente de coletor alta, né? E vai depender do meu circuito que eu tiver ligado no meu TBJ. Essa região aqui é a região de chave fechada. O TBJ ele não suporta surtos de tensão à corrente, ele não é muito bom com isso. Existe uma possibilidade de segunda avalanche, né, que eu vou falar sobre isso também mais para frente. E a frequência de chaveamento é menor que alguns kHz, 5 kHz, com algumas dezenas de kilowatts. Essa aqui é uma figura que mostra algumas fotos de alguns TBJs, né, e os seus encapsulamentos. A gente vê que tem disco, tem rosqueamento, tem vários tipos que dependem de como eu estiver usando e onde eu estiver usando. Aqui mostra a estrutura do TBJ, né, a junção e as junções. A gente não vai entrar muito a fundo nessa parte. E aqui a gente tem algumas regiões de operação. Nessa primeira figura mostra o circuito de acionamento, né? Então eu vou ter uma tensão de base, insere um resistor, e uma tensão de coletor emissor. Nessa curva C aqui eu tenho a característica de saída, né? Então essa região de baixo é chamada região de corte, essa região de cima é região de saturação. Para várias correntes de base, né? Vamos supor corrente de base zero, eu vou ter uma corrente de coletor bem baixa, praticamente zero. Então eu posso considerar que essa região é a região de chave aberta, né? E essa região aqui é quando eu tenho uma corrente de base mais alta, eu vou ter uma corrente de coletor mais alta. Essa aqui é a região que a gente chama de saturação. E aqui esse VBE é a minha tensão que eu aplico, né? Então se eu aplico um VBE grande, a minha corrente de base vai aumentando cada vez mais. Então essa característica de entrada, essa característica de saída. Tem uma característica também que é a resposta transitória, e o comportamento transitório do TBJ pode ser modelado através de capacitores paralelos, né? Então inicialmente aqui, vamos supor que minha corrente de base está zero e eu coloco uma tensão positiva na minha base. Então minha corrente vai para 1, né? Minha corrente de base. Só que esse acionamento não é feito instantaneamente, ou seja, a corrente de coletor, né, ela não vai para a sua corrente nominal muito rápido, né? Ela demora um pouco aqui para subir. Então esse tempo aqui pode ser considerado importante, né? Dependendo da frequência que eu estiver trabalhando. Da mesma forma, se eu desligar a corrente, né? Se eu colocar um sinal VB aqui negativo, a minha corrente de base ela vai ficar negativa
para que eu possa desligar meu dispositivo o mais rápido possível. Então eu preciso de correntes positivas para ligar e correntes negativas para desligar o meu dispositivo o mais rápido possível. E esses tempos de T-on e T-off, né, para ligar e para desligar, podem ser importantes dependendo da frequência que eu estiver trabalhando. E tem alguns limites de chaveamento também. Esse fenômeno de segunda avalanche, né, ou onda de ruptura, ele é um fenômeno causado por conta dos defeitos na estrutura do transistor, né, na hora de fabricar o transistor. Na verdade, essa segunda avalanche é uma agitação térmica, né, um aumento de temperatura resultantes da alta concentração de correntes em alguns pontos, né, da junção. É um fenômeno destrutivo e pode danificar ali o transistor. Essa característica ocorre em algumas combinações de tensão, corrente e tempo, né, variação. E como tem tempo envolvido, depende muito da energia. E o TBJ sofre desse problema por conta dos seus defeitos de fabricação. Então, esse defeito pode acontecer, ele pode queimar sem aviso prévio, né, por conta dessa combinação de tensão, corrente e tempo. Então, em resumo, os TBJ são dispositivos controlados por corrente. Né? Seus parâmetros são mais sensíveis à temperatura de junção. Eles sofrem desse problema de segunda avalanche. Eles necessitam de corrente reversa na base durante o desligamento para ter uma comutação mais rápida. E tem baixa condução, ou tem baixa tensão de condução ou de saturação. Né? A tensão coletor-emissor é baixa quando ele está conduzindo. Um outro transistor muito utilizado é o MOSFET. Vou falar algumas características básicas dele aqui, depois a gente vai comentar um pouco mais a fundo. Então o símbolo dele é o que está mostrado à direita. Na verdade tem mais de um símbolo, né? A gente vai comentar um pouquinho, dependendo do canal que for, o símbolo muda. Né? Então a gente tem 3 terminais também, o gate, o dreno e o source. Só que o disparo, ao invés de ser concorrente, é por tensão, né? Diferente do TBJ. E a gente consegue controlar também o disparo e o corte. Né? A gente consegue controlar quando ele liga ou quando ele desliga pela tensão no gate. Ele faz conexão em série. Ele trabalha com frequências elevadas ali, em torno de kHz, né? Até megahertz. O tempo de ligação e desligamento dele varia em torno aí de alguns nanosegundos. Né? Ele tem o problema dele é que ele tem um alto valor de resistência de condução. O que é isso? Né? Quando ele está conduzindo, quando ele está ligado, é como se tivesse uma resistência ali. E toda vez que a gente tem uma resistência, a gente tem perda. Então esse resistor pode ter altas perdas, né? Pode ter bastante perda quando ele está conduzindo. A tensão e a corrente para alguns dispositivos variam com a frequência. Né? Por exemplo, para 100 kHz a gente tem aplicações de 1000 volts e 10 amperes. Para 50 kHz, na metade da frequência, a gente pode aumentar ali para 100 volts, 100 amperes. A gente tem uma corrente maior. A gente consegue uma corrente maior. A corrente no gate é baixa, né? Já que a gente tem pela estrutura um isolamento ali, a corrente é baixa. E então esse acionamento é por tensão. Né? Ele é como a gente falou, né? Repassando, é um dispositivo de 3 terminais, o dreno, o source e o gate. Ele, apesar de utilizar materiais, né, do tipo PIN, os transistores MOSFET têm uma tecnologia de fabricação diferente do TBJ, né, evitando aquele efeito que a gente falou da avalanche lá. O MOSFET é um dispositivo controlado por tensão, então ele quer uma pequena corrente de entrada, né, a corrente é baixa, e as velocidades de chaveamento desse dispositivo pode ser alta, né? E o tempo de comutação é da ordem ali de nanosegundos, né? Então ele comuta muito rápido, diferente do TBJ. O MOSFET ele tem alguns tipos de canais, né? O primeiro tipo é o de depleção. Nesse caso existe um canal físico conectando aqui a fonte e o dreno. Existe um canal físico. E aí o símbolo desse tipo de MOSFET ele é inteiriço aqui, né? A gente vê uma reta inteira aqui.
Esse é um canal N, né, um MOSFET de canal N, e esse aqui é um MOSFET de canal P. O outro tipo que a gente tem de MOSFET é o do tipo enriquecimento. Nesse caso, ou de enriquecimento ou intensificação, né? Nesse caso, não existe um canal físico conectando ali, tá tudo no substrato tipo P ou no substrato tipo N. E a gente não vê uma reta inteiriça aqui, né? A gente vê 3 setinhas. A diferença aqui é que o canal de intensificação ele não existe, ele está no próprio substrato P. Qual que é a diferença básica entre eles, né? A diferença é a seguinte: nos canais do tipo depressão, onde que existe mesmo um canal, quando eu estou com tensão VGS em zero, eu já estou conduzindo, né? Basicamente é isso. Então, se eu tenho um do tipo P, por exemplo, e aqui eu estou com tensão VGS zero, ele já está conduzindo. E aí, se eu aumento mais o meu VGS, ele vai aumentando cada vez mais a corrente de dreno. Se eu diminuo o meu VGS menor que um valor VP aqui, ele para de conduzir. Então, para ele não conduzir, eu já tenho que colocar uma tensão negativa no meu gate. E o mesmo análogo é feito para os do tipo P, né? Que eu tenho que ter uma tensão muito positiva para que, ou maior que VP, para que ele não conduza. Se a minha tensão estiver em zero, se o meu VGS estiver em zero, ele já está conduzindo uma corrente de dreno. No MOSFET de tipo intensificação, onde que não existe o canal é induzido, quando eu aplico VGS, a minha corrente já é zero. Então eu tenho que aplicar uma tensão VGS maior que um V de linear para que esse canal apareça, né? Porque ele não está lá, ele vai aparecer esse canal. E quando esse canal aparece, eu já começo a conduzir. Então minha tensão VGS tem que ser maior que o linear. E se eu tiver um MOSFET de tipo P, na verdade é o análogo, né? É o dual. Quando meu VGS está zero, eu não conduzo, né? E se eu tiver um VGS muito menor que VT, eu já começo a conduzir. Essa é a diferença a característica de transferência para cada MOSFET de depressão e de intensificação. Então, para resumir, né, o MOSFET do tipo depressão ele permanece ligado com tensão de porta VGS igual a zero. Uma MOSFET de tipo intensificação ele fica desligado com tensão igual a zero. Então, por conta dessa característica, geralmente as aplicações de eletrônica de potência a gente usa MOSFETs do tipo intensificação, quando que ele está normalmente aberto, né? Quando eu aplico o VGS igual a zero. Aqui a gente tem as características de saída do MOSFET do canal N, né, do tipo N. Ele é muito parecido com o TBJ, só que aqui muda um pouco os nomes das regiões, né? A região de baixo aqui ela é chamada região de corte mesmo, ou seja, quando eu aplico um VGS muito pequeno, a minha corrente no dreno ela vai ser pequena. Então é como se a minha chave estivesse fechada nessa região. Quando eu aplico um VGS maior que VT, a minha corrente de dreno ela é grande e aí eu estou na minha região linear, né? No TBJ era a região de saturação, aqui é a região linear. Por que linear? Porque na verdade quando o meu MOSFET está conduzindo, ele parece um resistor, né? Ele tem uma resistência de condução. Então foi chamada essa região de região linear. Uma característica importante também do MOSFET que a gente tem que ter em mente é a característica transitória. Parecido com o TBJ, a única coisa que diferencia a corrente, né? Aqui no MOSFET é a tensão. É como se a gente tivesse capacitores paralelos ali que precisam ser carregados. Então, quando eu aplico minha tensão VG vai de 0 para 1, o meu VGS ele não aumenta instantaneamente, ele demora um pouquinho aqui para aumentar. E por conta desse demorar para aumentar, a minha corrente ela tem um atraso aqui, né? Lembra que meu VGS ele tem que ser maior que uma tensão de linear para que eu comece a conduzir? Então, meu VGS só começa a conduzir quando atinge esse limiar. E aqui eu tenho um atraso. Além desse atraso, ele demora um pouquinho para crescer, até chegar no valor de VGS que eu quero. E minha corrente de dreno também chegar no valor desejado. E para desligar a mesma coisa.
Meu VGS não cai instantaneamente. E assim minha corrente não cai instantaneamente. Esses tempos de ligar e desligar são importantes para a gente dimensionar corretamente a frequência do nosso chaveamento do nosso dispositivo. Então, em resumo, os MOSFETs são dispositivos controlados por tensão. Eles exigem potências muito baixas para o acionamento, porque o acionamento é a tensão. Seus parâmetros são menos sensíveis à temperatura de junção. Não existe ali o problema de segunda avalanche, né, que é um fenômeno que está relacionado ao TBJ, né, em comparação com o TBJ. E não há necessidade de aplicar uma tensão negativa na porta durante o desligamento. É só parar de colocar uma tensão que ele vai desligar. Um outro tipo de transistor ali é importante para a eletrônica de potência é o GBT, que é o Insulated Gate Bipolar Transistor. A simbologia dele parece muito com o TBJ, porém tem uma associação com o MOSFET, né? Porque o meu gate é isolado do meu coletor emissor. Essa tecnologia é uma tecnologia híbrida entre MOSFET e transistor bipolar, né? A frequência de chaveamento é um pouco menor que 50 kHz. Nesse caso aqui, o disparo e o corte é feita por imposição de tensão. Então existe uma semelhança aí com o MOSFET. Eu disparo meu dispositivo e corto meu dispositivo através da tensão. Ele é muito aplicado para acionamentos de motores com velocidade variável e sistemas elétricos de potência com HVDC, Light, por exemplo. As capacidades variam entre 1000 volts e 25 amperes. Ou até 4500 volts e 1 kA. Isso é um dispositivo pela ABB, fabricado pela ABB em 2007. Ainda com o GBT, ele é um dispositivo que combina as características dos transistores bipolares e dos MOSFETs, né? Tem elevada impedância de entrada do MOSFET, essa característica é boa, né? Eu não alimento ele por corrente, mas tem baixa perda por condução do TBJ. Né? Lembra que o MOSFET tem uma resistência de condução alta não, né? Que tem muitas perdas, né? Então ele combina essas duas características dos dois. Ele é controlado por tensão, né? E tem uma pequena corrente de entrada. E como a gente vai falar da frequência. Então aqui mostra a seção transversal e o circuito equivalente dos GBTs. Aqui a gente tem a estrutura de semicondutores, né? A gente tem várias estruturas aqui de junções NPN. Então a gente pode aproximar, vou colocar aqui no simplificado, a gente pode aproximar a nossa estrutura como associação aqui de um TBJ, né? E de um MOSFET, combinando as duas características importantes ali dos dois, né? Que é a baixa resistência de condução e o acionamento aqui por tensão do MOSFET. Aqui são são duas fotografias do mesmo equipamento. Na primeira mostra o encapsulamento, como é que ele se dá, e a parte interna, né, com as características internas ali do semicondutor. Aqui mostra também mais um dispositivo, nesse caso aqui de 4.500 volts e 1 kA, mostra o encapsulamento, né, e a forma de onda quando eu desligo, né? Então tem em vermelho a corrente nominal, que cai, ela cai de um valor de 125 amperes mais ou menos para zero, né? E oscila um pouco. E a tensão sai ali de menos 25 talvez, e vai para sai aqui de 400 volts, né, aproximadamente, e vai para 3.500 volts ali no coletor emissor. Uma característica importante também que a gente vai trabalhar ao longo do curso é os quadrantes de funcionamento, né? O diodo ele é não controlado, como a gente viu, e funciona em um quadrante. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele funciona para tensões positivas e correntes positivas, né? É como se a gente imaginasse que a tensão esteja no eixo, né? E a tensão no eixo horizontal e a corrente no eixo vertical. Então, se a gente tiver tensão e corrente positiva, a gente está trabalhando em um quadrante. O TBJ e o GBT são controlados, mas eles operam apenas em um quadrante, só tem corrente em um sentido. TBJ, se eu colocar um diodo em antiparalelo, que seria
a primeira, segunda, terceira, quarta figura aqui, ele já vai ter um fluxo bidirecional em corrente. Ele vai ter tensão em apenas um sentido, mas a corrente pode fluir no sentido oposto. O TBJ com um diodo em série, ele pode ter tensões bidirecionais. Eu posso ter tensão positiva e negativa. O MOSFET controlado, ele pode ser controlado de dois quadrantes, né? Porque ele tem um diodo interno, então ele funciona basicamente ali como um IGBT e um diodeante paralelo. Então ele trabalha em dois quadrantes. Agora vou comentar um pouco sobre a evolução da capacidade, né? E fazer algumas considerações finais. Os semicondutores eles evoluem ali rapidamente, né? A gente tem visto aí desde 1980 a 1990, a gente tinha só alguns equipamentos, né? Eles variavam aí, por exemplo, o MOS, né, que é o MOSFET, em torno ali de 10 a quarta kHz. Agora a gente consegue ultrapassar aí, tá, em torno de 10 a sexta, né, o MOSFET, né, para algumas potências. O tiristor aí, ao longo do tempo, ele lidera com relação à potência, né? A gente vê que ele tem a potência mais alta. Mas o GBT também, ao longo do tempo, está chegando forte, né? O GBT ou outros dispositivos, né? com potência alta também. O GBT ele tem frequência alta e potência alta, né? Ele é meio coringa. A gente vê que vem evoluindo bastante ao longo dos anos, e a tendência é que evolui ainda mais, né? Apareça mais dispositivos e mais técnicas aí, aumentando a frequência e a potência. Então, as últimas considerações, né? Existem novos materiais semicondutores, né, que podem surgir mudando bastante aquelas figuras que a gente viu anteriormente, que é o carbeto de silício e o diamante, né? Eles possuem maiores resistência à tensão reversa, chegando até 10 kV, tem menores perdas por condução, então a gente vê que isso é importante na eletrônica de potência, tem maior velocidade de comutação, permitindo maiores frequências de chaveamento. Eu tenho maior condutividade térmica, né? Eles dissipam calor mais facilmente e tem menor sensibilidade à interferência, tanto interferência eletromagnética quanto até a térmica também, né? Então pode ser um dispositivo que mude bastante ali aquele nosso desenho de evolução ao longo do tempo. Então, para finalizar, vou fazer alguns comentários finais aqui. O SCR é ainda opção para o processamento de grandes quantidades de energia, por exemplo, transmissão da VDC, usa o SCR. O TBJ é uma opção descartada em qualquer projeto, ele dissipa muita potência, o MOSFET substitui ele facilmente. O MOSFET é a opção para aplicações em alta frequência. O GTO está sendo substituído por GCT para conversões PWM de alta potência, né, como por exemplo compensador estático, FACT. E o GBT ele deve evoluir ali para capacidade de até 6 kV, de até 4 kA e baixas perdas, né, com novos nomes, né, o IEBT e o HIGT da Hitachi. Então a gente vê que esse tipo de chave evolui bastante e está sempre mudando muito ao longo dos anos. Então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo seja útil para vocês ao longo dos estudos.